pancada para aguentar isso. Inauguramos agora a primeira edição EBD aqui no podcast do Fla. E uma pessoa muito estimada e disputada aí para vir comentar a Escola Bíblica Dominical. Meu amigo, pastor José Alves, evangelista da igreja, ali no setor 3 Barras, né? Ele é superintendente ali. E hoje ele me deu o privilégio de estar aqui no podcast do Fla para fazer os comentários a respeito da lição. É o segundo trimestre da nossa lição e essa lição ela traz uns temas muito relevantes para a igreja do século 21, né? Alguém diz o termo, a igreja moderna, a igreja da era digital, né? Uma lição comentada pelo pastor Osiel Gomes, pastor muito conhecido, né? Comentarista da lição, escritor, um homem de Deus. Ele traz aqui relevantes assuntos bastante compreensíveis e de grande edificação para a igreja. É tão importante quanto o tema da lição, aquilo que nós vamos ouvir esta tarde. É uma tarde abençoada, tarde de quinta-feira. Todas as quinta-feiras teremos o nosso podcast do Fla com o tema EBD, trazendo aí os temas da lição da Escola Bíblica Dominical para o seu coração. Esse quem vos fala, pastor Flavique Mendes, apresentando aqui o quadro EBD, Escola Bíblica Dominical, e nós vamos trazer o tema Os Valores do Reino de Deus. Mas antes eu quero cumprimentar o meu amigo, pastor Zé Alves, que estará dando a saudação a vocês, e a gente daqui a pouquinho vamos entrar na lição. Pastor Zé Alves, pode cumprimentar o nosso público. Pastor, gostaria também de externar minha gratidão por estar aqui e poder somar neste programa tão importante que possa vir trazer mais esclarecimento da obra de Deus e sobre os verdadeiros valores, né? Os verdadeiros valores do reino de Deus, que é a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Internautas, amigos que nos assistem, com certeza vocês serão abençoados com aquilo que nós vamos aqui estar discorrendo. Isso aí. Pastor Zé Alves, desde já eu já quero deixar meu agradecimento aqui, em nome de toda a diretoria do podcast do Fla, dizer que o senhor é uma pessoa muito estimada para nós, né? E nos deu essa honra nessa tarde de estar conosco aqui para ministrar esse tema. É um tema muito importante, né? A gente observando as lições da escola bíblica, a gente observa que esta lição aqui, mais propriamente, a primeira lição, que é a lição de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, a gente observa que esta lição, ela traz um ponto muito forte dentro do eixo do seu comentário. E qual é esse ponto forte? Ele vai tratar sobre a ética do reino de Deus, né? E daqui a pouquinho, depois que o pastor Zé Alves entrar, discorrer a lição, comentar, a gente vai estar falando a respeito um pouco desse eixo central da lição, que é a ética do reino de Deus, né? O pastor Osiel foi feliz em destacar essa temática para a lição, porque nós estamos mesmo atravessando, pastor Zé Alves, o senhor que é experiente na área, o senhor nasceu no lar cristão, né? Sim, com certeza. Um pouquinho da biografia do pastor Zé Alves aqui no 0800, é claro, né? Ele nasceu no lar cristão, é de uma família com 12 filhos, todos servem a Deus, seus irmãos são servos de Deus, pastores, obreiros na obra de Deus. Então ele tem uma relevância naquilo que ele vai falar. Ele conhece bem de Assembleia de Deus, conhece bem de Reino de Deus. E por que eu digo Assembleia de Deus? Porque é o ministério que nós servimos a Deus, né? E ele é evangelista da igreja, por bondade de Deus. Eu sou pastor da igreja, não estou em atividade pastoreando, mas a gente vai trocar ideia aqui hoje a respeito de um tema tão relevante, a ética, né? Tá, vamos lá. Eu vou ler para que você entre no tema conosco aí. Você que não tem uma lição bíblica da escola bíblica dominical, você pode abaixar também, né? No seu celular e tê-la aí no seu celular. Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a igreja. Pastor Zé Alves vai comentar o tema, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. É com o senhor, pastor Zé Alves, com liberdade.
Olha, pastor Flavic, o capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, ele é um dos capítulos mais importantes e é onde Jesus, ele fez questão de chamar os seus discípulos para esta conversa, né, chamada pé do ouvido ali. E olho a olho. Olho a olho. Sermão do Monte. E não foi assim, melzinho, como diz aí, melzinho na chupeta, não. O assunto foi sério. Não, foi sério ali. Jesus falou assim, o assunto que vai ser sério. Então o Sermão do Monte, a igreja hoje, a gente comentava anteriormente, a igreja hoje, e eu quero até abrir aí um parênteses aí. Quando a gente fala igreja, nós não estamos já acostumados, né? Igreja, então a gente está falando de denominação. Porque a igreja não, a igreja ela é pura, ela é perfeita. Ela é separada. Não, ela é separada de tudo. Essa semana, umas 2 semanas atrás, uma pessoa me abordou e falou assim, nós temos, existe 2 igrejas, uma que sobe e uma que fica. É a Laodiceia e a Filadélfia de Apocalipse. Mas aí ele quis foi meio que uma pegadinha, mas sim, na verdade ele não tinha conhecimento. Ele falou assim, mas a igreja que sobe não é aquela que sobe no arrebatamento, os que morreram em Cristo, essa não é a igreja verdadeira, mas tem uma igreja que fica, é dos desobedientes. Eu disse para ele assim, olha, eu vou ser bem franco para você, a igreja verdadeira sobe. Sobe. A que fica não é igreja. Ela estava entre a igreja. Ela estava junto com a igreja, mas não subiu. Mas por um motivo que ela não é igreja. Não teve jeito. Aí ele falou assim, mas aquelas pessoas que vai ser salva durante a tribulação? Eu falei, esses vão ser salvos por si. Pelo derramamento do seu próprio sangue. Exatamente. Ele não tem mais a ação do Espírito Santo. Ele não tem ninguém para ajudar mais. Ele tem que ter consciência que é o último grau que ele pode obter a salvação. Então ele não é chamado de igreja, ele vai ser remido. Né? Vai ser salvo. Não faz parte do plano da igreja, não foi para o arrebatamento. Exatamente. Então a igreja, não tem igreja que sobe e igreja que fica, não. A igreja que sobe é uma só. Ela vai subir. A igreja que fica não é igreja, né? Então, Jesus, nesse Sermão do Monte, ele deixou assim bem claro que ele não veio aqui morrer para poder fazer gracinha, para as pessoas andar com um crucifixo pendurado no pescoço, e alugar um salão e colocar lá um nome, inventar um nome de igreja e começar a ganhar dinheiro com isso. Não, o foco de Jesus não foi esse. Inclusive, quando nós lemos ao pé da letra, e nós temos um entendimento que quando ele diz assim, Paulo, ele diz, olha, eu estou crucificado com Cristo. A palavra crucificado, ela é bem clara, que se está falando de uma pessoa que ele não se move mais, ele depende de outras pessoas, ele está ali pregado. Se ele está crucificado, ele depende de alguém para se mover. Exatamente. Então, como ele está crucificado com Cristo, ele não tem direito mais. Outro dia eu conversei com o pastor falou assim, olha, alguém disse, olha, mas vocês são crentes, vocês não podem nada, não pode isso. Não, nós podemos tudo. Porque quando eu aceito a Cristo, eu sou livre. Liberto. Livres. Quando eu estava lá no mundo, né? O pastor Flavic falou aí que eu sou de um berço evangélico, mas infelizmente por falta de juízo, eu me afastei do evangelho em uma certa ocasião. Essa é nova, hein? Exatamente. Mas tomei prejuízo. Não tenta fazer não, que Deus com a infinita graça me resgatou novamente. Trouxe novamente. E muitos não têm essa oportunidade. Mas quando você está lá no mundo, olha, as coisas são difíceis. E principalmente quando você é desviado, quando você olha para a igreja, você vê a responsabilidade que você vai ter na igreja. E principalmente naquele tempo era assim, pastor. Bom, se eu me reconciliar, eu faço isso, não vou fazer mais, eu faço aquilo, não vou fazer mais. Então ele está preso. Esse está sendo escravo. Ele está escravo de uma fraqueza que lhe oprime a não voltar para Cristo. Exatamente, ele não tem força, porque realmente está sendo escravo. Agora, quem está em Cristo, ele é livre.
Ele é livre, ele não está preso mais. Aí por isso eu posso decidir, não. Ah, então você não pode beber bebida alcoólica? Posso. Pode. Eu posso beber, só que eu não quero beber porque não vai me fazer bem. Eu tenho poder pelas minhas decisões. Eu que decido a minha vida. Agora você não, você bebe porque você é obrigado a beber. Você não consegue dizer isso. Olha, eu não vou beber. A escravidão acaba virou escravo. O seu desejo. Exatamente, exatamente. Acaba indo para os seus vícios. Exatamente. Então é por isso que nós cristãos, pastor Flavic, temos que ter muito cuidado. Porque eu já vi gente falando assim, que Jesus me libertou e que hoje eu tenho nojo de tudo. Olha, não é bem assim não. Sabe por que é, amigo internauta? Vou te esclarecer para você um detalhe aqui. Faz uma pesquisa das pessoas que você conheceu como cristão e que afastou de Deus. Se essa pessoa era envolvida com droga, ele afastou de Deus e voltou para a droga. Muita gente. Se ele era alcoólatra, ele afastou de Deus e foi para o álcool. Se ele prostituía, ele afastou de Deus e foi prostituir. Então, veja bem, esse mal, ou essa força maligna, ela acompanha o crente, não que ela tenha poder na vida do crente, não. É o chamado velho homem. Ele está ali vivo, ele está ali. Então, o que você tem que fazer? Estar sempre vigilante, porque naquilo que você alimentava a carne no passado, ela está batendo na sua porta o tempo todo. Para voltar. Exatamente. Então, tem que ter esse cuidado, porque quem serve a Deus, não, agora eu sou servo de Deus, eu sou blindado, não é não. Nós temos, é o que Paulo falou, está na carne, é um negócio que você só domina. Os que andam no Espírito são guiados pelo Espírito. Exato, de Deus. os que andam pela carne, pela carne. E o final dos que andam na carne, a Bíblia diz que são caminhos de morte. Exatamente. Então, isso tudo faz parte do tema que nós estamos comentando. É lógico. A respeito da lição. Sermão do Monte, caráter do Reino de Deus. Tudo isso aí faz parte do caráter do Reino de Deus. O caráter do Reino de Deus, com certeza. Então, se pegarmos aqui as nossas lições que vamos decorrer ao longo do trimestre, nós tivemos já o primeiro, que foi o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, que foi muito bem explanado pelo nosso pastor Daniel. Ele que fez a abertura. Um abraço, pastor Daniel. O pastor Daniel é um homem de Deus, viu? Não é porque é meu irmão, não. Não é porque é meu irmão, não. O nosso público aqui já viu um pouco do peso. Eu já falei isso lá na plataforma da congregação onde nós estamos, que eu tenho orgulho de tê-lo como irmão 2 vezes e pastor, meu pastor. Então, para mim, isso é uma honra muito grande. Um homem de Deus, não falta com a verdade. Conheço desde quando ele nasceu. Porque quando ele nasceu, eu tinha 5 anos, eu lembro o dia. 5 anos? Eu lembro o dia que ele nasceu. E teve uma história interessante, não vamos entrar aí porque é longo o negócio. Teve 12 irmãos, então tem muita história. Tem muita história. Mas é aquilo que o senhor disse, são 12 irmãos todos servindo a Deus. Bênção de Deus. Isso não é para dizer que, não, a família é muito boa. Não, nós temos problema igual todo mundo tem. É que, na verdade, existiu, né? Nossos pais já não estão mais conosco, já estão aguardando o arrebatamento da igreja. Eles nos criaram no caminho que deve andar. Ele tomou-nos pela mão, porque tem gente que quer falar assim, meu filho, vai na igreja, vai na igreja, se vira, vai. Não é assim não, vamos à igreja. Vamos servir a Deus, vamos à igreja. Então, a obrigação do pai é levar os filhos. Eu me lembro, pastor, que isso aqui faz questão do Sermão do Monte, a questão da firmeza da família, é que nem que fosse para dormir lá debaixo do banco da igreja, nossos pais nos levavam. Junto, estava lá. Tá, não, vai dormir debaixo do banco da igreja, mas é dentro da igreja. Então nós realmente fomos criados no caminho do Senhor. E aí, a gente, graças a Deus, por misericórdia, estamos aí na luta. E aí nós temos a lição de domingo próximo agora, que é Sal da Terra e Luz do Mundo. Essa lição é profunda demais. Sal da Terra e Luz do Mundo. Essa lição, ela é profunda demais. E quando nós falamos, eu quero até dar uma parada aqui, pastor Flavic, nesse sal da terra e luz do mundo. Jesus, ele não conseguiu, ele não é que ele não conseguiu, ele conseguiria uma outra comparação, mas melhor que sal e luz é difícil. Ele não ia conseguir. Então, assim, não ia ter nada melhor que isso. Sal.
Nós somos o sal da terra. E essa terra não é terra, barro, não. É do mundo, pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, que a igreja, o mundo está aí do jeito que está, capengando e meio que em pé ainda por um fato. A igreja está aqui. O sal da terra. O sal da terra. Se tirar esse sal, isso apodrece de vez. Ele já está meio que deteriorando. Mas se tirar esse sal, aí sal pronto. é o preservador natural da vida, né? Exatamente. Isso desde a antiguidade. Inclusive na antiguidade não existia meios de refrigeração e se conservava alimentos, principalmente alimentos como carne fresca, peixes, frutos do mar e tudo mais, através do sal. E tinha um detalhe, diferentemente de você usar o sal para você fazer um tempero, para temperar um bife, um frango, fazer o seu tempero ali, esse modo de tempero era totalmente diferente. Era oposto ao modo de tempero comum que nós usamos. Exato, era o oposto. Por que oposto? Por que Jesus chama essa responsabilidade e diz que nós somos o sal? A carne ou qualquer alimento perecível que necessitava de preservação, era feito com sal. E de que maneira? Eu consegui viver algumas coisas no caso da carne de gado. Você corta um bife bem fininho. Se você pegar o sal, igual fazia no passado, pegar o sal e esfregar ele na carne, você não dá conta de comer ela. Não tem jeito. Porque ela vai ficar super salgada. Mas quando ela é uma manta grande, um pedaço grande, se você só jogar um salzinho em cima, igual tempera o bife, vai dar problema. Também fica... A mosca vai vir ali, vai estragar a sua carne e vai acabar. Então, era a maneira da época. Você tinha que esfregar o sal na carne. Você pegava literalmente o sal e ficava esfregando ele na carne. Para que isso? O sal ele tem um poder que muitas pessoas não percebem. Ele queima. Ele queima. Inclusive quem trabalha em salinas, que tira sal, eles têm que usar óculos de proteção e muito bom. Luvas, porque realmente ele queima. Então a carne tinha que esfregar o sal nela até ela queimar a carne, porque ela punha uma barreira. Naquela barreira formada não entrava bactéria. Não ia a varejeira voar. Não ia. Aí a carne você podia colocar lá no varal, no sol para secar ou na sombra, do jeito que fosse, que ela ia secar e você tinha carne para 1 ano, para 2 anos, só com sal. Só com sal. Abrindo um parênteses aí a respeito desse modo de preservar a carne, e nós já estamos aqui no tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Existem pessoas, eu já fiz isso também, que faz o charque da carne sem levar ao sol. Sim. O sal preserva mesmo lá dentro, guardado, num saco amarrado. Com certeza. E nada consegue perfurar aquela barreira. É algo... O sal por isso o melhor exemplo, né? Ele é. Então ele é uma barreira. Ele forma uma barreira que bactéria nenhuma atravessa ele. E quando você corta a carne, você vê certinho aquela faixa da divisão ali. A carne está vermelha por dentro. É uma coisa maravilhosa. Você, internauta, faça essa experiência. Vai no açougue e compra aquele pedaço de carne de charque. A hora que você corta, a carne está vermelha, bonita. E o sal foi queimado. Então é perfeito. Então quando a igreja é chamada de sal, é exatamente para isso. Nós somos o tempero desse mundo. Agora, peraí. Será que nós estamos sendo realmente esse sal que Jesus falou? Que é aquele sal que realmente alça sabor? É aí que está a questão abordada no início do vídeo. A questão basilar da lição. Ética cristã. Caráter do cristão. Exatamente. E olha o discorrer, o desandar de cada um dos temas da lição. E agora a lição de número 2, de 10 de abril de 2022, que é a próxima, é exatamente o ponto basilar do tema, o sal da terra, que preserva contra todo tipo de intervenção maléfica, que apodrece, que destrói. Exato, pastor. Só que aí... O que Jesus... Os discípulos talvez não entenderam isso na época. Hoje nós entendemos por quê. Nós estamos com o mundo aí do jeito que está.
E a igreja, ela tem a responsabilidade. Eu, você, nós somos a igreja. A partir do momento que eu dou pouco valor a isso e não levo ao pé da letra, eu vou simplesmente viver como o mundo vive e, quer dizer, não existe cobranças. Não existe cobranças, que é diferente de você trabalhar numa empresa e a empresa tem cobranças, pontualidade aqui e ali. A Bíblia, ela é sua regra de fé e conduta. Né? Se você, embasado na palavra de Deus, seguir fielmente, você nem precisa querer virar santo, porque não vai virar, aqui não. A hora que você falou, sou santo, você some daqui. Que não fica, aqui não é lugar de santo. Lugar de santo é na eternidade. Então, a gente vive aqui a cada dia querendo melhorar. Agora, presta atenção quando Jesus fala assim, se o sal for aquele sal de péssima qualidade, aquele sal que se torna insípido, com o que há de salgar? Ou seja, infelizmente, nos dias de hoje, eu quero aqui classificar como questão financeira, se abre muitas placas de igreja. E que na verdade, meu amigo internauta, não é igreja, né? Igreja, placa de igreja, eu sou assembleiano, o pastor Flavi que mas o que salva realmente é andar fielmente na presença de Deus, desviar do mal, é o que o Jó fazia, ele desviava do mal e era um homem íntegro. O crente que não desvia do mal, ele é um mau exemplo, porque o ímpio vai olhar para ele e falar, eu já ouvi isso. Olha, se for para me ser crente igual fulano, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. O que aquele ímpio está dizendo? Olha, ele vai para o inferno junto comigo. Mais ou menos assim. Então, ele não está levando a sério. Então, quando você quer ser sal? Quero. Então, você vai ser sal de verdade, porque tem sal falso. Né? Que não salga. Exatamente. Então, esse ponto dessa lição, sal da terra e luz do mundo. E até tem uma situação aqui que eu quero até pontuar, a questão da luz, é que quando fala em luz, logo se imagina o quê? O oposto de luz. Trevas. Escuridão. E a ciência, ela tem isso como base, que não existe trevas. Existe ausência. Ausência de luz. É isso mesmo. Então, aonde não há luz, tá a treva, mas quando a luz chega, ela vai embora. Se fosse assim, a treva não ia embora, ficar no cantinho ali. Então, o crente é a mesma coisa. O crente, ele tem que chegar e, opa, chegou luz aqui. Então, o crente tem que fazer essa diferença. O mundo tem que olhar e te respeitar. Pô, meu amigo, calma aí, que aí chegou um servo de Deus. Eu trabalhei uma época nos Estados Unidos, morei lá com a minha família, e eu tive essa experiência. Logo no início, as pessoas não me conheciam, depois passaram a conhecer e tal, comecei a falar de Jesus para eles. E quando eu chegava no trabalho, tava o grupinho lá com conversas que não era muito relevante. Ele, o irmão chegou aí. Respeita o irmão. Morre o assunto. O que é isso? Luz. A luz chegou, a treva se afasta. O cristão, meu querido internauta, ele tem que ter essa responsabilidade. Ele tem que chamar essa responsabilidade para cima dele. Jesus já deu. Olha, você vai ser luz e vai ser sal. Não tem meio termo. Eu vou ser aquela luz de lamparina. Não. É luz para brilhar mesmo. Jesus disse que não se acende uma candeia e a coloca debaixo de um alqueire escondido, mas num velador, para gerar luz a todos os que veem. Então é isso aí. É um ponto predominante, porque na verdade as trevas só existem quando há a ausência da luz. Da luz, exatamente. Então as trevas é como um plano de punição. Quando Deus disse para Adão não tocar no fruto e nem se alimentar com aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que ele tocasse ou desobedecesse, ele morreria. Então a morte é um símbolo da morte, as trevas é um símbolo oficial da morte. Exato. Na ausência da luz, na escassez da presença de Deus, a morte, representada pelas trevas, toma conta da vida do homem. E aí a morte espiritual, depois o plano físico.
Mas pastor Zé Alves, prossegue aí. E terminando aqui na questão, eu falei da luz e que as trevas realmente não existem, da mesma forma a questão do mal. Tem pessoas que falam, mas como que Deus criou o mal? Puxa, um Deus tão amoroso. Deus não criou o mal. Na verdade, o mal não existe. Isso já é dito. O mal não existe. O que existe é falta de Deus. Ausência de Deus, não falta de Deus. Deus nunca falta, né? A ausência de Deus. Aonde há ausência de Deus, ali está o mal. Porque não tem condição na ausência de Deus, ter coisa boa. Então, o mal, ele não existe. Existe sim, na ausência de Deus. Aí o mal, ele está lá. Mas quando Deus chega, não tem mais mal. Então, fechando esse ponto, a luz do mundo, nós já... eu acho que o internauta, o amigo internauta já entendeu bem sobre o sal da terra, a responsabilidade. Eu acho que Jesus poderia ter arrumado talvez um outro produto aqui, né? A linguagem bíblica, ela é bem rurícola, né? Exatamente. Para trazer uma luz, um entendimento Exato. do ouvinte. É muito interessante demais. É por isso que Jesus usou exatamente essa metáfora aqui. Linguagem simples, todo mundo usa o sal. Todo mundo precisa de luz. Exato. Agora, você... Ah, não, sal, eu não importo com sal. Beleza. Faz um churrasquinho na sua casa lá e põe só carne para assar e não... Sem sal. E não põe sal não para ver. O que vai virar? Não vai virar nada. Né? As pessoas vão dizer assim, olha, churrasco seu tá uma maravilha. Mas ele está falando no quesito sabor. Então o sal trouxe um sabor. A carne é um alimento, mas ela sem o sal... Né? Eu costumo dizer o seguinte, existe eu não sei se é um legume, né? O chuchu. Chuchu é um legume. Cozinha o chuchu e come ele sem sal. Para ver o que é. Não é nada. É verdade, mas você põe um salzinho nele, pimenta do reino, vira uma maravilha. Pois bem, essa a lição de número 2, acho que a gente abordou bastante, né? E aí tem a lição 3, Jesus, o discípulo e a lei, que é um outro ponto também, que eu queria até já dividir com você, para a gente dar uma abordada aqui. Eu queria que você já comentasse um pouco também, para você não ficar só me ouvindo. Ah, é? Nós tínhamos combinado isso, hein? A lição número 3. O discípulo e a lei. O discípulo e a lei, né? Bom, pastor Zé Alves fugiu um pouco aqui do roteiro, né? Mas eu vou dar uma pincelada aqui nesse tema. É para nós aprender, pastor. Jesus, o discípulo e a lei, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, versículo 9. Prosseguimos aqui no Sermão da Montanha. Veja só a verdade prática desta lição. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Esses 2 pontos aqui da lição número 3, só para a gente fazer uma pequena pausa, né? O texto áureo, baseado em capítulo 5, versículo 20, Jesus, ele deu uma repreensiva aos discípulos a respeito do comportamento através de um novo mandamento. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, por que Jesus cita os escribas e fariseus? O tema da lição, o discípulo e a lei. Os escribas e fariseus, eles viviam no momento em que Jesus estava expressando o Sermão da Montanha, sob a lei. Exatamente. Eles eram peritos na lei de Deus. Eles sabiam os 10 mandamentos de cor, eles conheciam tudo a respeito da lei, tudo a respeito das cerimônias praticadas pela lei que veio de Moisés, dada por Deus, no Antigo Testamento. E tudo era dentro de uma cortina de um comportamento elevado, bem exposto, porque dentro da lei as coisas eram olho por olho, dente por dente.
Mas quando a gente olha aqui do lado de fora, a vida do povo judeu, a sua convivência e o seu relacionamento com a lei, a gente pensa, poxa, poderia existir algo mais difícil de se executar e praticar na vida cristã do que viver debaixo de uma lei, onde se você é pego num adultério, pego em uma falha grave, você pode perder a sua vida? Sim. Jesus, olha a comparação lógica que Jesus diz. Se você acha difícil a lei, deixa eu dizer para você, se a sua justiça, se a sua vida pautada na lei de Deus, não na lei dos 10 mandamentos, mas na lei do amor e do conhecimento de Deus, daquele conhecimento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E como a gente abordou desde o início da lição, pastor Zé Alves, há uma importância dentro do eixo central do tema da lição, que é o caráter do cristão dentro do reino de Deus. E nós vivemos um déficit de caráter muito grande nessa geração. Com certeza. Antes de iniciar aqui o bate-papo a respeito das lições, depois a gente vai passar tema a tema para que você... A gente está dando uma passada meio por cima, mas a gente vai abordar tema a tema para que você venha aprofundar-se aí, você que é professor, você que é aluno, né? Isso. Então assim, esse tema da lição, eu acho que é a ideia que o pastor Osiel queria trazer para a igreja do século XXI, dentro desse tema, até porque a linguagem dele eu gostei, é muito simples. Sim. De se expressar, de se entender, não tem nada assim parafernálio, bonito demais, difícil de se entender. É bem compreensível. O que é que ele quis trazer? O déficit de fidelidade, de caráter no meio cristão hoje tem trazido uma série de circunstâncias desfavoráveis ao reino de Deus. Sim. Né? Porque a mídia não perdoa, a mídia está aí. Tudo que acontece em relação aos nomes vinculados ao reino de Deus, às coisas de Deus, é jogado no ar. E isso não é nada mais, nada menos do que uma justiça abaixo da justiça dos escribas e fariseus. Sim. São homens que estão dentro do reino de Deus, que vestem a camisa do reino de Deus, né? Que fazem parte desse tão grande reino de Deus, mas que na hora das suas práticas, na hora dos seus tratados, na hora da sua conduta, na hora das suas avaliações, eles tratam as coisas de Deus com leviandade. Isso. Sem caráter, sem bom senso, sem domínio próprio. Isso tudo tem trazido uma série de prejuízos ao reino de Deus. Verdade. Eu acho que eu comentei com o senhor sobre um tema que esse dia eu estava estudando, as 3 classes mais desacreditadas no século XXI. Acho que eu comentei com o senhor. A política, a gente sabe que a política cansou 50% dos eleitores. Inclusive fazendo uma pauta aqui que alguns países onde os seus candidatos venceram porque usaram a prática de cansar o eleitor, desacreditando ele da política. E aí o plano de poder leva com que aqueles eleitores que acreditam naquela situação vão lá e votem, e aqueles desacreditados deixam as eleições como por vencida, e o que não pode acontecer no nosso meio. Mas veja que este fato da falta de caráter e de preservação das coisas de Deus colocou um título, que é um título que a gente tem, dentro de um bojo dos nomes mais desacreditados do país. O político, eu li lá, é o que está dito nesse artigo que eu li, a polícia militar e os pastores. Assim, Deus o livre de nós estarmos num bojo desse, né? Verdade. Mas sabe o que acontece? É exatamente o eixo basilar desse tema da lição. O problema que cerca a igreja e os cristãos dessa geração e que nos tenta 24 horas é a falta do caráter, a falta do sal, a falta da conduta com Deus, e tem gerado todo esse transtorno. Pastor Zé Alves. Eu até vou mais adiante nesse assunto. Pela falta de caráter, a igreja, vamos dizer denominação,
ela acaba sofrendo o seu prejuízo. Porque com muita dificuldade, muito trabalho, os irmãos que fazem evangelismo, eles conseguem até convencer alguém a vir fazer uma visita na congregação, ouve a palavra de Deus, se comove até, e ele até aceita o desafio. Não, eu quero servir a Deus. E quando ele entra lá, ele começa a ver certas coisas que não deveria estar em nosso meio. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu tenho 6.2 já, estou com 6.2. Então, assim, tem um caminho andado já. No meu tempo de jovem, quando um pastor era transferido de uma congregação para outra, a alegria dele era muito grande que ele estava indo, a alegria do outro que estava vindo, não interessa para onde que estava indo. Hoje, se você pega um pastor, um líder que está numa congregação, que tem X membros, e ele é bom, ele trabalha bem, aí você manda ele para uma congregação inferior, a briga está formada. Por quê? Ele fala assim, eu quero uma maior. E as pessoas deixam de entender, passa desapercebido, que o que ele está fazendo não é para ele. O que ele está fazendo é para o reino de Deus. Se ele está numa congregação, que ele conseguiu encher ela, vamos dar um exemplo, encheu a congregação, e ele é enviado para uma congregação que está lá com bancos vazios, ele tem que falar assim, glória a Deus que me mandaram para o lugar certo, porque aqui eu quero encher essa igreja. Esses pensamentos não são mais assim. As pessoas, uma igreja vazia dessa, o que eu vou fazer aqui? Então ele é pastor, ele quer já achar pronto. Ele não está preparado para fazer a obra de Deus. Então, infelizmente, isso no nosso meio, isso está ocorrendo muito. O caráter, ele só pensa no dinheiro, né? Eu não estou generalizando aqui, internauta, eu estou dizendo porque, infelizmente, existe. É a menor parte, né, pastor Flavio? É uma minoria. É uma minoria, mas existe. Aquelas pessoas que só vai pregar na tua igreja se você... Falar nisso, pastor Flavic, eu tô com um livro aqui, amigo internauta, olha aqui, ó. Queria que você desse uma olhada aqui. Eu vou fazer... Isso não é merchandising não, tá? Eu vou falar sobre esse pastor aqui. Pastor Renato Torres Mol. Ele é ali do Pernambuco. Eu quero passar as tuas mãos, com que muito bom. Carinho, um livro... E ele teve, obrigado, pastor Zé Alves. Ele teve pregando aqui e me surpreendeu, porque ele veio pregar 2 dias aqui em Cuiabá e não quis cobrar. Ele não quis cobrar. Pagaram as despesas dele, hospedagem, e a igreja deu uma oferta para ele. Então, pessoas com essa índole... Tá ficando assim bem escasso. Com esse caráter. De Deus, essa visão isso é caráter. E olha, isso é visão do reino de Deus. Visão de reino. Exatamente. Então, eu até recomendo, tá? Você aí que... Vai lá no YouTube lá e procura Pastor Renato Muol, lá do Pernambuco. Um homem de Deus, um jovem homem de Deus. Então, nós estamos precisando de obreiros com caráter realmente aqui, ó. Dos valores, libado na palavra. Tá me transferindo para tal lugar, é porque a igreja já está precisando de mim. É lógico que nós temos que a balança tem que estar, o fiel da balança tem que estar ali bonitinho. Não adianta você transferir um obreiro porque você quer machucar ele, pegar no pé dele por birra. Não. Tem que ser, você pode transferir por necessidade. E é uma coisa que não se vê quase mais. É verdade. Orar para que seja enviado. Senhor, quem que nós vamos enviar para aquela congregação? Fazer um jejum, consagrar a Deus. Senhor, quem que eu mando para aquele lugar? Pode ter certeza que Deus vai falar. E quando Deus mostrou, você mandou, alegria total. As coisas em que se encaixam. Exatamente. Agora, quando é feito de qualquer maneira, por birra, briguinha boba, é prejuízo para todo mundo. A igreja sofre prejuízo. A igreja sofre. Então, todo mundo sofre prejuízo. O caráter do reino de Deus, né, são os valores do reino de Deus. Então, pastor Zé Alves, assim, fazendo um gancho a toda essa ponderação que o pastor Zé Alves fez em relação a esse comportamento
de lideranças espirituais nessa última geração, né? E ele citou aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, olha o livro. Procura aí nas plataformas do pastor Renato Torres Muol, e você vai encontrar para você adquirir. Esse aqui é a fé encontrada a razão. O que há entre a ciência e a religião, né? Isso. É um livro então, assim, muito bom. Muito bom. Esse ponto que o pastor Zé Alves abordou a respeito do reino de Deus movido a interesses financeiros de obreiros e pastores e apóstolos e missionários que em nome da obra de Deus vão adiante, mas na verdade com segundos interesses, é a verdadeira definição da vida de Balaão. Balaão é conhecido como falso profeta, né? Balaão. Mas o que define ele como falso profeta é exatamente o fato dele ir profetizar com base e com sentimento no valor que tinha sido concordado. Sim. Com Balaque. Então o que define um falso profeta de um verdadeiro profeta está no caráter dele. Exatamente. Se o homem faz a obra de Deus simples e puramente com interesse no dinheiro, você não precisa perguntar, será que ele é falso profeta? Não, ele é um falso profeta. Porque a mensagem de Deus ela não tem preço, ela não tem o preço financeiro que a gente estipula. Né? A obra de Deus ela é feita com muito temor e dentro desse princípio, isso chama-se princípio cristão. Olha, se vocês querem me levar, eu vou, vocês paguem a minha despesa, né? E eu não vou impor valor a vocês, eu não sei a condição de vocês, mas o que vocês quiserem abençoar a minha vida, eu estou disponível para receber a bênção de Deus. Pastor Zé Alves, vamos encerrar nosso bate-papo? Vamos embora. Não, olha, o senhor já está bem cansado. Não estou não. Não, é com muito prazer, pastor Flavinho. Mas vamos discorrer o restante da lição na próxima Sim, a gente vai. Isso. O senhor promete estar aqui conosco? Com certeza. Os internautas estão aí recebendo a promessa de estar aqui conosco. E a Deus gente quiser. Pode comentar até dentro desse tópico da lição que vai cair no próximo domingo. Isso. Vamos nos ater dentro do tema. Aí nós dois faz aquele bate-papo aqui bacana. Até porque isso é bom para ajudar também os professores, né? Sim. Então acho que seria bem bacana se a gente atesse no tema que será comentado no próximo domingo. Que vai ser a lição de número 3, tá? Número 3. Eu vou estar comentando a número 2. Jesus, o discípulo e a lei. Exatamente, Jesus, o discípulo e a lei. A gente fez profunda. Um comentário, o pastor Zé Alves foi profundo aqui no comentário da lição número 2, que é no próximo domingo, Sal da Terra e Luz do Mundo. Só o que o senhor falou enriqueceu muito a aula dos professores que estiverem nos vendo. Exatamente. E os alunos que estiverem nos ouvindo também, né? Então, quero agradecer vocês todos que estão conosco. Um abraço do pastor Flavic. E eu quero te agradecer por estar conosco até aqui. Muito bom. A gente vai colocar uns cortes em algumas plataformas, né? E vamos jogar no YouTube também para que você possa acompanhar na íntegra. Isso. Pelo menos dividido em 2 trechos, né? Que houve uns momentos aqui da gravação que houve uma interrupção. E devido a alguns sons ali fora, o meu estúdio ainda não está bem bloqueado o som. E eu tenho 2 pudos aqui, quando eles começam a conversar lá fora, sai de baixo. Mas amém, tá uma benção. Estou despedido do nosso público aí. Amigos internautas, que Deus abençoe a sua vida. Quero convidá-los a participar. Se você já é participante, vá à Escola Bíblica Dominical. Se você não é, faça o esforço. Vá à Escola Bíblica Dominical. Vale a pena. Você aprenderá com certeza. A gente aprende todo dia. E eu costumo dizer o seguinte, culto de domingo à noite é para todo mundo, é culto de evangelismo, não é isso? Agora, culto para você aprender é a escola dominical e os cultos de terça-feira, tem lugar que é quarta-feira, mas é culto de ensino e escola dominical. Quer aprender? Participe desses trabalhos. Que Deus abençoe a vossa vida, no nome de Jesus. Amém.